Olá pessoal, meu nome é Osias Alves, eu sou psicanalista, terapeuta e eu quero nesse vídeo falar com vocês sobre um assunto muito importante e pertinente para a nossa saúde mental, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é um estado emocional desagradável que nos alerta para um perigo iminente. Esse perigo ele pode ser real ou apenas fruto da minha imaginação. Algumas reações do corpo podem surgir, como o aumento do batimento cardíaco, uma agitação, nos preparando para fugir ou enfrentar o perigo. É bom deixar claro que a ansiedade é algo normal na vida psíquica da pessoa. Então, diante de algumas situações, é normal ficarmos ansiosos. Então, por exemplo, diante de uma prova de emprego, diante de um concurso público, de uma notícia importante a ser recebida, de uma situação difícil para ser resolvida, diante de um medo, é normal que fiquemos ansiosos. Então, quando que a ansiedade ela se torna prejudicial? Então, ela se torna prejudicial quando se torna um excesso, ou seja, eu passo a canalizar demais a minha energia para o fato, gerador da minha ansiedade, meus pensamentos passam a ser excessivos em relação a esse fato, o meu tempo, então eu começo a ter uma preocupação excessiva em relação a isso, e aí uma luz amarela se acende, né, podendo inclusive até progredir para o que a gente chama de transtorno de ansiedade, que são as fobias, os pânicos, medo exagerado, ansiedade generalizada, entre outros. A psicanálise ela divide a ansiedade em basicamente dois tipos. O primeiro tipo é o que a gente chama de ansiedade neurótica ou angústia, que é uma sensação desagradável, uma angústia que eu sinto, porém eu não consigo atrelar nada do meu cotidiano a essa sensação. Eu não consigo perceber nada na minha vida, um fato que está me causando essa angústia. Isso não quer dizer que não tenha um motivo. Tem um motivo, né? Porém, nesse caso, o motivo, o fato gerador da minha angústia, a gente diz que está no nível do inconsciente e a pessoa ela não tem acesso a esse fato. Então, por exemplo, um trauma de infância, né, que foi aí esquecido, né? Porém ele permanece em algum, né, lugar da nossa mente, que a gente chama de inconsciente, e ele não fica ali quietinho, ele fica gerando, né, e provocando na pessoa emoções desagradáveis, como por exemplo a angústia. O segundo tipo de ansiedade a gente chama de ansiedade realística, que é uma ansiedade que eu sinto e que eu consigo atrelar algo da minha vida, do meu cotidiano, um fato, né, a essa sensação. Então eu consigo aí enumerar, eu consigo entender que tem alguma coisa na minha vida, determinada coisa, que está me deixando ansioso. E o que causa ansiedade, né? Então, basicamente são três coisas que causam a ansiedade. A primeira delas é o querer demais que alguma coisa aconteça. Quando eu quero muito que alguma coisa aconteça, eu começo a pensar demais naquilo, a canalizar a minha energia demais para aquilo, eu começo a me preocupar demais, né, com a situação, né, querendo demais que ela aconteça, e aí isso vai me trazer muita ansiedade. O segundo motivo que me traz ansiedade é o contrário do primeiro, que é o querer demais que alguma coisa não aconteça. Então a dinâmica será a mesma, eu vou me preocupar demais, eu vou canalizar minha energia demais para aquilo, né? Eu vou desprender muito meu tempo, meus pensamentos para algo que eu não quero muito que aconteça, e aí
também eu vou me tornar uma pessoa bastante ansiosa. O terceiro motivo que me traz ansiedade é o medo. E aqui eu quero dividir o medo em dois tipos. Primeiro, medo é um medo que é real, porém incerto. Não, então, como um exemplo, para ficar mais claro, eu estou andando numa rua escura e ali eu estou com medo, né, de aparecer um ladrão. Ou seja, é algo real, mas é algo que é incerto. Ou seja, o ladrão, ele não está ali. E o segundo tipo de medo é aquele medo que eu tenho, né, sobre algo real e certo, e concreto, é um fato. E aí eu estou na mesma rua escura, e aí esse ladrão aparece, e aí eu tenho medo de algo que é um fato. E como lidar com a ansiedade, né? Como amenizar essa ansiedade, esse sentimento, né, desagradável, essa angústia? Em primeiro lugar, é pensar menos sobre o fato gerador da ansiedade, né? Então, como eu disse, a gente quer demais que alguma coisa aconteça ou não quer demais que alguma coisa aconteça. Então, eu fico pensando, eu canalizo muita minha energia para aquilo. Então, é pensamento, é desviar o pensamento para outras coisas, é procurar fazer outras coisas que não seja aquilo que está me deixando ansioso. Em relação ao medo, é pensar, né, que meu medo está baseado no quê? No real, no fato, né? Ou ele está baseado naquilo que é fruto da minha imaginação. E isso faz toda a diferença em relação à minha ansiedade. Em relação à ansiedade neurótica, né, como é que eu lido com a ansiedade neurótica se é fruto, né, ou causada essa angústia por algo que eu não sei o que é. Existe motivo, mas eu não sei porque está no nível do inconsciente. E aí, nesse caso, essa ansiedade, essa angústia, a gente aconselha que procure um profissional, procure um psicanalista, que através de técnicas, ele vai ajudar o paciente a trazer à consciência, né, o motivo causador da angústia, que estava no nível do inconsciente, e a partir daí o paciente ele terá contato com o motivo, trabalhará esse motivo, por exemplo, um trauma de infância, e trabalhando, né, essa causa, ele conseguirá melhorar bastante o seu nível de ansiedade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.